Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar as pesquisas e os pesquisadores nos seus locais de trabalho no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a visita do professor Júlio Wilson dos Santos, pertencente ao Departamento de Educação Física da Unesp. Prazer em tê-lo aqui no programa, professor. Prazer é todo meu, João. Professor, iniciando nossa conversa, vamos falar das suas pesquisas, vamos falar das suas atividades no dia a dia, mas queremos saber um pouco da sua trajetória acadêmica, sua formação, graduação, pós-graduação, enfim. Bom, eu na verdade sou um unespiano de carteirinha, né? Fiz a graduação, mestrado e doutorado, todo ele na Unesp. E na Unesp de Rio Claro, né? No curso de Educação Física de Rio Claro. Então eu tive a graduação lá em Educação Física. O meu mestrado e doutorado foi lá. Houve uma lacuna entre a graduação e a pós-graduação que eu fui para a atividade profissional. Eu trabalhei como preparador físico por 6 anos, com futebol profissional. Então o senhor se especializou como preparador físico em todas as áreas ou tinha uma área específica? Não, na verdade, assim, eu atuei como preparador físico, né, durante 6 anos, rodei o interior de São Paulo, Araçatuba, Mojimirim. Com a preparação física específica no futebol profissional. No futebol profissional? No futebol profissional, isso. O senhor pode citar alguns times aí? Sim, então, Araçatuba, né, a antiga AIA, né, Associação Esportiva Terceira, Araçatuba. segunda divisão? Na época era a primeira divisão, em 93. O Esporte Clube Mojimirim, também eu trabalhei com as categorias de base, né, com o Júnior lá. Isso após a graduação? Isso, o Vossa em Assis, Paranavaí no Paraná, o Velo Clube de Rio Claro, que foi quando eu resolvi, né, abandonar essa carreira e seguir a carreira acadêmica e voltar a estudar e fazer a pós-graduação. Mas o mais curioso é que durante a minha pós-graduação, né, apesar de gostar do treinamento físico, do treinamento esportivo, até então não havia uma linha de pesquisa específica para isso lá em Rio Claro. Então eu fui trabalhar com treinamento físico, mas com animais, com ratos na verdade. Então a minha pós-graduação eu tive que também dar um break aí no treinamento físico, né, ou no treinamento específico com humanos, né, vamos pensar assim, no treinamento esportivo, e fui trabalhar com fisiologia do exercício, mas utilizando, né, de cobaias, no caso, ratos, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Por que aconteceu isso? Não existia pesquisadores nessa linha? Olha, até existia, mas a entrada da pós-graduação, né, ela é um tanto complexa, né, e até então, na época, não havia muitos professores oferecendo vagas, né, então eu havia sido aprovado para a pós-graduação, havia vaga naquela linha de pesquisa, e como o meu interesse pela fisiologia do exercício era muito grande, e eu não queria abrir mão dessa vaga, né, eu não quis esperar mais um ano para tentar novamente com outro professor ou até em outra universidade. Aí o senhor terminou o mestrado, doutorado nessa área em Rio Claro, exatamente. E como o senhor veio para Bauru na Unesp? Então, na verdade, né, eu sou de Bauru, né, e eu saí para fazer toda essa formação e depois voltei. Eu voltei, a última universidade que eu trabalhei, durante a pós-graduação eu trabalhei em faculdades particulares, né, no interior de São Paulo, depois eu fui para Campo Grande, na Federal do Mato Grosso do Sul, e depois, consequentemente, voltei para Bauru, né, entrando aqui na Unesp, estou aqui desde 2006. Atualmente o senhor é vice-chefe do departamento? Na verdade eu fui vice-chefe, né, já terminou essa gestão. Nós terminamos a nossa gestão e um dos motivos de eu não continuar foi exatamente esse investimento na pós-graduação, né, que eu consegui o ano passado. Hoje eu oriento, né, na pós-graduação em Rio Claro. Então sou credenciado no programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade em Rio Claro, né, nível 6, que é um conceito de 1 a 7, né, pela CAPES, é um dos melhores do Brasil. E na pós-graduação em Rio Claro, é nessa área que o senhor orienta Isso, o meu credenciamento foi nessa área, trabalhar com esporte, né, com treinamento esportivo, com biodinâmica do exercício, mas também há essa possibilidade de fazerem estudos assim na fisiologia, vamos pensar mais básica, né, com animais também, né, que são um modelo experimental de treinamento com ratos. Por exemplo, hoje eu oriento um aluno que faz mestrado aqui na USP,
né, na Odonto, na área de imunologia, né? Então ele faz treinamento com ratos e eu que estou assessorando ele, né, nesse treinamento. Perfeito. Agora, professor, e o curso de Educação Física? Antes da gente entrar propriamente nas suas pesquisas, nós sabemos já que o assunto de hoje é avaliação esportiva e prescrição do treinamento esportivo, né? Que é a sua área de atuação, que é o seu forte. Mas Exato. o curso de Educação Física, em termos de graduação, e até mesmo para quem está em casa e tem uma noção do curso de Educação Física na área de licenciatura e bacharelado, é um curso bastante procurado aqui de Bauru, né, professor? Sim, sim. Nós tivemos uma reformulação curricular recentemente, né? Nós estamos na segunda turma, onde houve uma alteração no currículo e agora hoje nós temos o curso de licenciatura e bacharelado. É uma entrada única, né? E a partir do terceiro ano, os alunos vão cursar ou licenciatura ou bacharelado. Muito bem. Então, a demanda, né? Pelo bacharelado, pelos profissionais que atuam fora da escola, com academias, na própria área esportiva, ela está muito crescente, né? Então, até então, ainda há poucos cursos, né, que formam bacharéis. Isso tem aumentado, mas a tendência é que praticamente todas as faculdades hoje em dia, né, procurem ter a formação do licenciado que vai dar aula em escola e o bacharel para trabalhar em academias, clubes e com esporte. Então, hoje nós temos, né, essa possibilidade dentro do nosso curso aqui em Bauru. Perfeito. Vocês notaram que o assunto de hoje é na área de educação física, avaliação esportiva e prescrição do treinamento esportivo. O Ciência Sem Limites vai a um breve intervalo e retorna no instante. Ciência Sem Limites, um programa que visa mostrar, demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade, no âmbito da Unesp. No programa de hoje, nós contamos com a presença do professor Júlio Wilson dos Santos, do Departamento de Educação Física. Se você quiser contactar o pesquisador, envie um e-mail santos@fc.unesp.br ou, se preferir, acesse o site da faculdade www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Educação Física. Professor, nós sabemos que a sua pesquisa, elas têm várias vertentes, né? Dentro dessas vertentes, são várias ramificações, mas todas ligadas à avaliação esportiva e prescrição do treinamento esportivo. Nós podemos conhecer um pouco da sua atividade diária? Claro, João, vamos lá. Pessoal, vamos conhecer o dia a dia do departamento e das atividades do pesquisador Júlio Wilson dos Santos. Roda o VT. O Ciência Sem Limites está no campus da Unesp aqui em Bauru, mais precisamente no Departamento de Educação Física, na Praça de Esportes, onde as pesquisas do professor Dr. Júlio Wilson dos Santos são realizadas. Professor, nós temos imagens do densitômetro. O que é esse equipamento? Bem, esse equipamento, né, ele mede a absormetria do nosso corpo. Especificamente, ele é um aparelho que usa um duplo raio-x, né, e a gente chama de DEXA, né, esse duplo raio-x, que nos permite separar o corpo, né, em três partes: a parte óssea, a parte muscular e a parte de gordura. Então a gente consegue segmentar o corpo, né, sabendo quanto que o indivíduo tem de massa muscular, quanto que ele tem de gordura, quanto que ele tem de osso, e além disso, né, ele também, né, nos oferece a densidade óssea, ou seja, você consegue determinar a densidade óssea, que também é um parâmetro utilizado na clínica média por ortopedista, principalmente para a detecção de osteoporose. O senhor já utilizou esse equipamento em quais tipos de pesquisa? A gente vem utilizando esse equipamento principalmente com atletas de alto rendimento, no caso para fazer uma análise da composição corporal. O que é atleta de alto rendimento? Os atletas de alto rendimento são os atletas que disputam, né, campeonatos, competições, estão no topo, né, se a gente considerar em comparação com atletas amadores, né? Por exemplo, aqui em Bauru nós temos o Bauru Basquete, a Associação FIB de Futsal, né, a equipe de voleibol, o Esporte Clube Noroeste, no caso do futebol, são equipes que nós estamos avaliando, por exemplo, com esse aparelho. Poucas universidades possuem equipamentos dessa natureza? Olha,
que eu conheça, né, a Unesp de Prudente também tem, né, lógico que não dá para saber de todas as universidades, mas é um equipamento que pouquíssimas universidades, principalmente no interior paulista, possuem para realizar trabalhos de pesquisa, principalmente com esse equipamento. Os alunos de graduação também se beneficiam? Sim, exatamente, né? A gente tem trabalhos de iniciação científica que os alunos participam, essas avaliações que eu acabei de comentar com você, né, os alunos todos participam e esse conhecimento, né, que a gente adquire com a pesquisa, automaticamente os alunos têm esse conhecimento, né, na realização dessas pesquisas. Uma outra pesquisa que nós temos e foi a campo com relação ao consumo de oxigênio. Que equipamento é esse no atleta? Esse equipamento que nós possuímos também é um equipamento muito interessante, né? É um analisador de gases e ele mede o consumo de oxigênio. Através do consumo de oxigênio, nós podemos também estimar o gasto calórico, por exemplo. E ele é muito utilizado, no caso, para você medir a aptidão aeróbia do atleta. Então, a gente submete o atleta a um esforço máximo com esse aparelho e nós temos, né, conseguimos determinar o consumo máximo de oxigênio. E aí, através do consumo máximo de oxigênio e de um outro parâmetro que nós chamamos limiar anaeróbio, nós podemos identificar qual é a real condição aeróbia do atleta e isso nos auxilia também passar informações, por exemplo, para o preparador físico, para ele prescrever o treinamento, ou seja, utilizar o equipamento, esses dados que a gente consegue através dessas avaliações, na prescrição e no controle do treinamento. As grandes empresas, os grandes clubes, eles utilizam dessa tecnologia, dessa metodologia para o avanço dos atletas? Olha, obviamente alguns clubes, principalmente de futebol, utilizam essa metodologia, mas isso são poucos clubes aqui de São Paulo, raros fora de São Paulo. Nós vamos conversar com o graduando em Educação Física, Felipe Gomes. Felipe, qual é a sensação de utilizar esse equipamento e quais os benefícios para o atleta? Olha, a sensação é um pouco desagradável devido à fixação do equipamento no rosto, porém os benefícios eles são muito bons, né? Com o equipamento você consegue mensurar o consumo de oxigênio e o gasto calórico no deslocamento com e sem bola. E para o futuro, para um atleta, que tipo de benefício ele pode trazer de imediato? Através dos resultados você pode mensurar, né, em que nível você está, né? Então você pode preparar o seu treino, fazer a preparação física para o alto rendimento. Ciência Sem Limites. O assunto: avaliação e condicionamento físico e treinamento esportivo. O Ciência Sem Limites volta ao estúdio, mas antes, um breve intervalo. Esperamos por você. Programa Ciência Sem Limites. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a visita do professor doutor Júlio Wilson dos Santos, do Departamento de Educação Física. Ele fala para a gente sobre avaliação esportiva e prescrição do treinamento esportivo. Conforme nós vimos no bloco anterior, as atividades são realmente intensas e muitas pessoas, muitos alunos, né, desenvolvendo várias vertentes de pesquisa, seja em iniciação científica ou até mesmo na graduação, né, professor? Exatamente, né? Dentro dessa área de avaliação e prescrição do treinamento esportivo, né, a gente tem várias linhas de pesquisa, né, como a gente, por exemplo, analisa a composição corporal, nós fazemos avaliação de consumo de oxigênio, né, controle da atividade física, por exemplo, através da frequência cardíaca. Então, na verdade, nós temos várias vertentes aí dentro da avaliação, né, que auxilia, né, na prescrição do treinamento. Agora, para quem está em casa e deve se interessar muito, já que esse assunto, vamos pegar uma das vertentes. Vamos fazer uma pergunta do tipo alongamento, né, e aquecimento. São dois fatores diferentes. Alguns profissionais falam que é mais importante o aquecimento, outros o alongamento. Nas suas pesquisas, quais as conclusões já demonstradas entre esses dois tópicos, professor, que o senhor pode passar para os telespectadores? Claro, veja bem, o alongamento, na verdade, ele é um exercício, né, considerado um exercício que pode compor um aquecimento, né?
ele pode ser realizado também em outras formas, ou pode ser uma sessão de treinamento. Por exemplo, você pode fazer uma sessão de treinamento visando melhorar a flexibilidade, onde os exercícios de alongamento são praticamente o conteúdo principal. Mas vamos começar primeiro pelo aquecimento, né? O aquecimento, ele é muito importante, né, para você realizar atividade física. Existem inúmeros estudos demonstrando que o aquecimento, por exemplo, ele melhora o desempenho, ele prepara melhor você para a atividade física, né? Seja ela competitiva, né, ou mesmo atividade física de lazer, ou quando você for fazer uma caminhada, jogar, né, um futebol no clube, né? Isso é muito importante, né? Na verdade, de modo geral, você tem uma elevação da temperatura, né? A musculatura fica melhor preparada. Contusão, o risco de contusão diminui. Você tende, né, a reduzir, né, o risco de contusões, apesar de que esse é um assunto polêmico e muito difícil de ser estudado, né? Porque não tem como você ficar induzindo lesão nas pessoas. Então, eticamente, é um assunto muito difícil de ser estudado. Até controverso, alguns autores até criticam essa valorização de prevenir lesões. Mas eu tenho comigo o seguinte, na dúvida, é melhor você aquecer, né? Então, todos os esportistas fazem isso e a gente recomenda que façam antes da atividade física, antes da prática esportiva. Tem um período assim pré-determinado, 5, 10, 15 minutos? Olha, depende da atividade, né? Se a atividade for muito rigorosa, os aquecimentos eles tendem a ser muito específicos, pensando no esporte, né? Pensando de maneira geral, o indivíduo comum, 10 a 15 minutos é suficiente. A partir de 10 minutos você já consegue elevar a temperatura corporal, batimento cardíaco e manter, por exemplo, as atividades enzimáticas, musculares, né, periféricas aí, num nível bom para você fazer uma atividade. E voltando ao alongamento, né, na verdade o alongamento, né, criou-se um mito, tem que alongar de fazer exercício, né? E começaram a surgir questões, mas qual é o momento ideal de fazer o alongamento? Antes ou depois? Ou durante? Ou até no meio, Exatamente. Então, recentemente, né, nós mesmos estamos desenvolvendo estudos, né, com o alongamento, né, realizado antes e pós-atividade física, né? Recentemente nós orientamos um trabalho de TCC aqui, de iniciação científica, né, e nós concluímos que quando você faz o alongamento ao final, o aquecimento ao final do aquecimento, o alongamento ao final do aquecimento, você tem um decréscimo na potência e na velocidade. É prejudicial, então? Seria prejudicial quando você vai fazer um exercício de potência ou de velocidade. Ao passo que quando você faz no início, você tem essa redução, essa perda diluída, porque você faz o aquecimento posteriormente e... alongamento anterior. Como você faz o alongamento anterior. Esse déficit ele é reduzido, né, você chega praticamente a zerar com um aquecimento posterior, um aquecimento mais geral, um aquecimento mais ativo. Tá? Mas a gente está ainda investigando, né, procurando investigar, nós vamos fazer ainda um trabalho com o voleibol, que é com saltos, também nessa mesma linha, com o rugby, que é um aluno de Pirajuí, mas a gente falando de estudos, né, que são feitos aí pelo mundo afora, a gente tem observado isso. Então, a conclusão, tem que tomar cuidado, porque a conclusão, né, desses estudos, a gente não pode generalizar que o alongamento ele é prejudicial, que não se deva fazer alongamento. O problema é o momento. E a forma que é feita. Exatamente. Né? Por exemplo, se você é um atleta que vai fazer o alongamento, ele tem que dar preferência para fazer no início da sessão de aquecimento. Certo? E, lógico, tomar cuidado com a amplitude, claro, né? Porque se você, principalmente no início, se você tentar se alongar ao máximo, fazer o exercício muito intenso, essa não é a hora de você ganhar amplitude. É a hora simplesmente de você fazer um alongamento, preparar seu organismo, né, a musculatura, para uma atividade. Perfeito, professor. Nosso bloco está chegando ao final e no próximo bloco nós vamos querer saber sobre a sua pesquisa, sobre o nível dos atletas brasileiros em relação aos europeus, contando que o ano que vem nós teremos a Copa do Mundo. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. O assunto de hoje, como você pôde ver, é a avaliação esportiva e prescrição do treinamento esportivo. Ao nosso lado, o professor doutor
Júlio Wilson dos Santos, do Departamento de Educação Física. Se você quiser contactar o pesquisador, mande um e-mail, santos@fc.unesp.br. Professor, nós sabemos que uma das vertentes da sua pesquisa é a avaliação de atletas amadores e profissionais, né? Conta pra gente essa linha de pesquisa que o senhor desenvolve aí no departamento. Exatamente. Nós temos uma linha de pesquisa com avaliação de atletas, né? No caso, especificamente aqui em Bauru, nós temos conseguido fazer avaliação no futsal, no caso da Associação Atlética FIB Futsal, o Bauru Basquete e o Esporte Clube Noroeste. Então a gente tem... Todas as categorias profissionais. Isso, tanto nas categorias profissionais quanto nas categorias de base também. Aquelas que vêm evoluindo. Exatamente. Por exemplo, nós fizemos a avaliação da equipe do Bauru Basquete Sub-22, que foi campeã nacional, né? Em Brasília, no NBB. né? Recentemente. Isso, exatamente. Né? Por exemplo, a equipe de futsal da FIB, nós temos um acompanhamento longitudinal do ano passado inteiro. Fizemos 5 avaliações. Agora, para quem está em casa entender esse tipo de avaliação, que tipo de avaliação o senhor faz e entrega para a equipe técnica dessas equipes para ela se beneficiar da sua avaliação? Exatamente. Nós fazemos uma avaliação, né, o ideal é você fazer ela desde o começo da temporada, no início do ano, e avaliações somativas para você ir ver o acompanhamento, ver como está a evolução do atleta. Então, essas avaliações, como a gente pôde ver anteriormente, a gente usa aqueles equipamentos, né? Nós fazemos avaliação da composição corporal, testes de potência anaeróbia, testes de impulsão vertical. Lógico que cada esporte tem uma especificidade diferente. Então, algumas avaliações elas são específicas, por exemplo, para o futsal. E cada atleta também tem uma... Para o futebol são outras e para o basquete é outra. Tem uma formação genética também, né? E cada atleta, lógico, que responde de uma forma diferente. Isso. Mas o importante nas avaliações é você buscar um princípio que a gente chama especificidade, né? Por exemplo, um teste de velocidade no futsal, ele tem que ser dentro de uma distância próxima daquilo que ele faz na quadra. É diferente no campo que você tem um espaço maior. Então, você tem que ter uma adequação. Na verdade, a gente tira uma radiografia, o que o atleta faz no jogo, e dentro do que ele faz no jogo, nós temos as avaliações específicas para cada modalidade. O senhor recebe verbas de órgão de fomento? Tem algum projeto? Olha, nós temos recebido, né, recebemos agora recentemente, né, um aparelho, né, de medidor de frequência cardíaca por telemetria, né, que dá para a gente monitorar o treinamento. Então você põe uma fita, né, um elástico, né, com um transmissor no tórax do indivíduo e fora na quadra ou no campo, você consegue monitorar, por exemplo, a frequência cardíaca online e ver, por exemplo, a intensidade que o atleta está se esforçando. Basicamente, isso aí foi financiado pela própria Pró-Reitoria de Pesquisa e nós temos alguns projetos ainda encaminhados, né, pela FAPESP, que ainda nós não tivemos retorno, que no caso eu estou tentando comprar uns aparelhos de GPS para você conseguir detectar a distância percorrida, a velocidade que esses atletas se deslocam, né, durante, por exemplo, o treinamento. E sem contar projetos de extensão também nessa área, né? Exatamente. Nós temos um projeto de extensão de futebol que acontece aos sábados na Unesp. Inclusive, vários trabalhos de pesquisa já foram feitos com as crianças, né, desse projeto. São crianças de 7 a 14 anos e a gente já chegou a fazer estudos também com essas crianças. Inclusive, o senhor também está envolvido num projeto até de ampliação da pista, enfim, melhorar ainda mais ali o ambiente, né, professor? Sim, nós estamos elaborando um projeto, né, de reforma da pista de atletismo, né, que vai ser encaminhado ao Ministério do Esporte, a construção de uma pista de material sintético. Essa é extremamente profissional, né? Exatamente, uma pista, né, que, assim, para você ter realmente atletas de nível treinando, podendo ser avaliados. Agora, a formação de jogadores de base ou de atletas de base, as equipes ou as empresas permitem o acesso do pesquisador, do cientista ali, professor, ou ainda são um pouco reticentes nesse ponto? Olha, eu vou ser sincero para você, eu tenho que afirmar aqui que eu tenho sorte, né? Eu acho que pelas amizades que eu tenho, né, por exemplo, com o futsal, é um ex-orientando meu hoje que é treinador, né, do futsal, o Elton. Nós temos um ex-aluno nosso como preparador físico do Bauru Basquete. Então, o senhor tem fácil penetração ali para Então, eu consigo, pela amizade, né, pelo nível de influência que eu tenho. Mas é difícil, porque nem sempre o treinador ou o próprio preparador físico, ele abre esse espaço para um pesquisador ir lá avaliar. Muitas vezes com medo ou não saber o porquê que você está fazendo ou se isso vai ter um retorno. Perfeito. E a gente tem observado que há bastante retorno quando a gente faz o relatório, entrega e conversa
com o preparador físico ou mesmo com o treinador. Perfeito, professor. Realmente são assuntos intrigantes, interessantes e que despertam a curiosidade da comunidade. Mas também, infelizmente, professor, nosso tempo é extremamente limitado e chegamos ao final do programa. Obrigado pela presença aqui no Ciência Eu que Sem Limites. agradeço e estou à disposição. Perfeito. Nós vamos, com o decorrer do tempo, trazer, lógico, mais informações e resultados da pesquisa do professor Júlio Wilson dos Santos. Ciência Sem Limites, ponto final. Próxima semana, nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá.